Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que a graça do nosso Senhor seja mais visível em sua vida nesse dia de hoje. Que você possa prosseguir na fé, permanecendo em Deus a cada dia que passa e que esse dia possa ser um dia abençoado para a sua vida. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 13. O texto nos diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós podemos pensar em algumas formas pelas quais podemos ter a certeza de que Deus habita em nós, de que nós permaneceremos em Deus e de que Deus permanecerá em nós. Talvez você pense nos próprios frutos, como Jesus diz em Mateus capítulo 7, pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos vos conhecereis. Talvez você pense na questão dos frutos do Espírito descritos em Gálatas capítulo 5. Amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, entre outros frutos do Espírito. Talvez você pense em confirmar que Deus permanece em você e você em Deus, pelo fato de você, em alguma medida, estar cumprindo o mandamento de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Talvez você encontre muitas justificativas nessas afirmações. Segundo esse versículo, 1 João capítulo 4, versículo 13, existe mais um motivo para nós termos a certeza de que Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. A primeira expressão colocada aí pelo apóstolo João nos mostra algo interessante. Nisto conhecemos que, ou seja, é preciso algo para conhecermos essa realidade. Precisamos saber de algo anteriormente para podermos conhecer a realidade de que nós permanecemos em Deus e Deus em nós, que é a segunda parte dessa afirmação. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Não apenas que permanecemos nele, mas também que Deus também permanece em nós. Não apenas que nós temos comunhão com Deus, que nós podemos nos achegar a Deus, mas que também Ele está conosco. Ele permanece em nós. Aqui nós percebemos que existe uma mão dupla em relação à permanência. Não apenas a permanência do crente em Deus, mas de Deus no crente. Percebemos então que a comunhão não é apenas de nós para com Deus, mas também de Deus para conosco. Então podemos compreender que podemos ter essa permanência em Deus, essa proximidade de Deus e Deus ser próximo de nós, uma via de mão dupla. Podemos compreender que é possível termos isso, permanecermos em Deus. Então vem a motivação para isso, ou o meio pelo qual nós podemos garantir isso para as nossas vidas. O que é então que nos garante que permanecemos em Deus e Deus em nós? A última parte do versículo nos diz, então vamos ler o versículo completo para entendermos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui nós percebemos então que a garantia de que permanecemos em Deus e Deus em nós é o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, o próprio Deus. Como é descrito, por exemplo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 6 até o 10. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é a nossa garantia de que temos a vida em Deus, de que temos comunhão com Deus e a teremos para todo sempre. Aquele em quem o Espírito Santo habita não pode mais deixá-lo. Você percebe aqui no versículo de número 9 de Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O fato do Espírito Santo estar habitando no crente garante que ele não está vivendo na carne, que ele não pratica as coisas da carne. Isso nos alerta como crentes a percebermos
a importância do Espírito Santo em nossas vidas, a estarmos conscientes de que o Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos e que também o Espírito Santo nos ajuda a crescermos espiritualmente. Se nós temos o Espírito Santo, nós não estaremos na carne. Nós estaremos no Espírito, o que nos remete ao versículo que nós estamos meditando no dia de hoje. É pelo fato de termos o Espírito Santo que podemos conhecer e saber que permanecemos em Deus e Deus em nós. Você tem essa certeza em sua vida? Você tem tido dúvidas acerca da sua salvação? Saiba que se a sua confissão foi real, sincera diante do Senhor, e a sua entrega também é assim, o Espírito Santo está com você. E ele te garante, ele é a garantia de que você está em Deus e de que Deus está em você. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Nós temos algumas ordens referentes ao Espírito Santo, como não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, enchei-vos do Espírito. O que nos mostra que precisamos estar mais próximos de Deus e mais separados do pecado, para que o Espírito nos direcione cada vez mais, para que tenhamos mais sensibilidade às coisas espirituais e assim possamos progredir na nossa fé. É assim que nós podemos compreender que permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.